A paz, minhas irmãs, graça e paz. Um dia abençoado para vocês, muita bênção e principalmente a presença do Senhor, né? Eu confesso para vocês que na leitura deste livro, estou me lembrando assim de muitas coisas que já aconteceu na minha vida e como a gente fica apegado à lei, à legalidade e dá ouvidos, né, às muitas pessoas sem dar atenção à nossa história, o que Deus está fazendo na nossa história, na nossa vida. Porque Deus, quando ele vai contando, né, no Velho Testamento, vai vindo para o Novo Testamento, Deus é sempre Deus de novidade. E ele é um Deus que sempre está provendo na vida das pessoas. E a gente fica presa achando que nós precisamos fazer tudo certinho, senão Deus não vai nos aceitar, um Deus de condenação e não esse Deus relacional. Gente, Deus, ele é um Deus que se identifica como Pai. E por mais que eu e você machucamos ele em algumas situações, um pai sempre vai querer um filho perto. Eu sei que tem muita gente que não tem essa referência de paternidade, mas você não precisa nem ter. Porque Deus é tudo que você e eu precisamos. Porque muitas vezes quando a gente tem também um relacionamento muito bom com os nossos pais, a gente não consegue olhar para o Senhor da forma devida, da forma que realmente a gente deveria olhar. Então, para não me alongar aqui, vamos orar e apresentar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu inicio, Senhor, esse capítulo 11, orando, invocando e clamando pela Tua santa presença, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada vida que vai assistir esse vídeo, por cada vida que o Senhor vai alcançar, Pai, porque eu sei que no tempo certo, as mulheres que precisam ouvir esses vídeos, a leitura de Romanos, é o Senhor que vai de encontro, Pai. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo por esse tempo que estou vivendo, por essa conexão, meu Deus, que o Senhor tem trazido para mim com a vida de cada mulher, cada comentário, cada compartilhamento que elas fazem, Pai. Eu sei que vem do Senhor. Pai, usa a minha boca, usa a minha vida e nos abençoe, Pai, neste momento com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu estou vendo que o vídeo em alguns dias está assim muito claro, outros dias está um pouco muito escuro, vou ter que trabalhar nessa iluminação, mas bora lá. Capítulo 11, versículo 1, na minha Bíblia está assim: o futuro de Israel. Em outras traduções está o remanescente de Israel. Remanescente significa o que fica para trás, o resto dos restos, os demais. Então nós vamos ver que Israel foi... Eu vou lendo e depois eu explico aqui para vocês. Estou emocionada hoje. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Quando ele diz sobrevive, o remanescente segundo a eleição da graça, é porque, gente, nos nossos olhos, a gente pensa que está tudo perdido, né? Eles não aceitaram, rejeitou, mas o Senhor é um Deus de graça. Elias não estava vendo que Deus tinha quantos homens?
Reservei para mim 7.000 homens. Então, o trabalhar de Deus é sempre diferente do meu e do seu. A forma como Deus conta essa história maior, porque eu olho assim, né, que Deus ele está contando uma história maior. Nós somos a história menor, mas ele tem sempre o controle de tudo. Então nós não podemos olhar segundo o nosso intelecto, porque Deus é um Deus de graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E aqui, meninas, tem muita gente que fica inquieta, muita mulher que não consegue descansar, está sempre querendo fazer alguma coisa porque o valor dela está sendo validado sempre quando ela está em ação, sempre quando ela está fazendo alguma coisa, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ela não consegue descansar na graça, porque ela tem sempre que estar fazendo alguma coisa, porque se ela não fizer, aí o valor dela não será o mesmo. Então, gente, olha só, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nós precisamos descansar na graça do Senhor para que a nossa vida venha estar em ordem, em equilíbrio, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Então, que nós começamos, né, que a gente tenha esse olhar de olhar para a graça e não para as nossas obras. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Então Deus endureceu o coração deles. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse, deixa eu ver aqui, capítulo 11. Aqui está dizendo, gente, até que eu escrevi aqui uma coisa. Quando a gente começa a querer fazer muitas coisas do nosso jeito, eu vou dar um exemplo. Eu tinha um desejo muito grande de ter a clínica. Deus me abençoou. Ele me direcionou em vários passos. Mas eu percebia que tinha produto que eu não precisava. Tinha coisas, aparelhos, utensílios assim para a clínica que eu não precisava, mas eu ficava tão inquieta porque eu queria tanto. Isso pode ser um exemplo simples, mas pode ser um casamento, o desejo de casar, o desejo de ter alguém. Às vezes a gente fica tão desesperada que sabe o que Deus faz? Ele vai lá e ele tira a mão. Por quê? Porque às vezes a gente tenta controlar tudo, querendo fazer muito, e Deus vê que a gente não está querendo descansar nele, nem confiar nele. Ele vai lá e sai de cena. E aí a graça, quando você faz isso, a graça sai e você entra. Então, deixa a graça de Deus trabalhar por você. Amém? E continuando aqui, e Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha que perigo, gente. Olha que perigo. Isso daqui, Deus foi quem endureceu o coração deles, deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E eu olho assim para nossa realidade e eu já vejo isso tanto assim no meu dia a dia mesmo, não digo nem tanto só para o povo de Israel, mas de pessoas que parece que estão num profundo sono, elas não despertam, elas não reconhecem a necessidade de ter um tempo de ler a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, sabe? Buscar o Senhor com intenção e de deleitar o coração no Senhor em tudo, em todo tempo. E nós que somos assim, meninas, parece que a gente ficou habitolada, porque a gente está vivendo nesse mundinho, sabe? Ai, aquela ali só sabe
falar das coisas de Deus e ver as coisas de Deus e ler livros que falam de Deus e só ouve louvor, mas essa é a nossa diferença. É isso que a gente vai levando de diferença na vida das pessoas, sabe por quê? Porque no momento que elas mais precisam, elas vão para onde? Pedir que você ore por elas. Então, gente, tem horas que a gente precisa realmente ser diferente dos demais, para que a gente não caia nesse sono, nessa cegueira espiritual. No versículo 11, ele diz assim: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles vai ficando cada vez mais forte. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. É como assim, sabe? Eles rejeitaram, eles não quiseram. Aí agora, vamos falar de relacionamento. Às vezes a pessoa está num relacionamento, ela não valoriza a pessoa que está do lado dela. Aí a pessoa dela segue a vida, vai viver outra realidade, encontra uma pessoa, aí a outra pessoa fica com ciúme. Ela não queria aquela pessoa, a pessoa está vivendo uma vida melhor e é o que ela faz? Ela fica com ciúme. Por quê? Porque vai tendo aquela sensação de que eu quero de volta. Num relacionamento, nem sempre é possível. Perdeu, perdeu, né? Não deu valor, não deu valor. Só que aqui Paulo está dizendo que quem sabe eles com ciúmes, eles sejam salvos, porque a graça do Senhor é para todos. A graça do Senhor quer alcançar todos. E eles eram um povo escolhido, é um povo escolhido. Então Paulo está usando isso por meio do ciúme para ver se eles abrem os olhos. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, nós fomos enxertados no reino de Deus, porque os judeus, os israelitas, rejeitaram a raiz, eles rejeitaram a oliveira. E nós fomos enxertadas, porém a gente não pode dizer que a gente é melhor que eles. A gente não pode dizer que a gente se gloriar desta forma. Por quê? Porque nós fomos enxertados e é Deus quem nos sustenta. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Aí Paulo responde, correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Isso daqui Paulo está falando, gente, justamente para a gente não cair em apostasia, sabe? Da gente chegar ao ponto de se achar tão merecedores que a gente começar a negar a nossa fé. E ele traz um alerta, Deus não poupou nem o povo que era escolhido, que eram os ramos naturais. Então por que pouparia nós que fomos enxertados no lugar que era deles?
E aí ele continua: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O nosso orgulho não serve de nada. E aqui nós não somos melhores do que ninguém, nem melhores nem piores. Mas Paulo, ele dá um ensinamento: permaneçam, independente do que você estiver passando, permaneça. Porque se você permanecer no Senhor, os seus frutos, as suas ramas serão boas, porque é a raiz que está te sustentando, é Deus que está te sustentando. Então nós temos que parar de olhar para a história das pessoas, como elas contam, muitas vezes como elas pregam e como ensinam, porque em determinado momento você pode estar enfrentando um pecado que você está sendo tão sincera com Deus, que Deus está entendendo e aceitando a sua sinceridade. E aí você pode colocar os pés pelas mãos, porque você está ouvindo tanta pregação de repreensão, repreensão, repreensão. E sim, Deus é um Deus, gente, justo, Ele vai nos repreender. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que ama um coração contrito, um coração sincero. Então não olhe para as pessoas, não olhe, eu passei um tempo na minha vida que eu disse assim: Deus, eu estou passando por uma situação tão difícil, que era no meu casamento, e parece que para onde eu olho, as pessoas pregam como se eu tivesse que chegar ao fim. Mas o Senhor não me permitiu eu sair, e os dois estavam sofrendo absurdamente. Então eu disse: Senhor, eu vou passar um tempo, eu e o Senhor, no secreto. Não estou dizendo que não é importante ouvir a pregação, mas o Senhor vai me direcionar a quem eu devo assistir, a quem eu devo ouvir. Então eu comecei a limitar certo tipo de louvor que eu assistia, pregações que eu assistia, porque parecia que tudo estava me levando ao desespero. E Deus não é um Deus de desespero, Ele te enxertou nele. E Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus que gosta e ama de um coração sincero. E não há pecado que Jesus não possa vir e restaurar tudo, porque o Espírito Santo tem poder transformador. Então comece a orar: Espírito Santo, vem com seu poder transformador, transforma a minha vida, me tira dessa situação, Pai, eu não aguento mais. E você vai vendo a graça do Senhor chegando até você, não pelas tuas obras, e sim pela graça. No versículo 25, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Então, vocês percebem que vai tendo todo um enredo, vai tendo toda uma história, vai tendo todo... E Deus não está brincando com ninguém. Jamais Deus faria isso. É apenas, gente, para a gente reconhecer o senhorio de Cristo, para a gente se render ao sacrifício de Cristo. E não para a gente olhar para Deus e, então Deus tem o controle de tudo. Parece até que está brincando com a gente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando: eu vou então errar e vou ter que ficar pedindo perdão o tempo todo. Então o nosso orgulho não pode estar acima da glória de Deus. Deus, Ele é soberano e Ele faz tudo do jeito que Ele faz.
É um mistério. Ainda Paulo fala, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. E aí ele continua, quando ele fala que todo Israel será salvo. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando eu tirar os seus pecados. É Deus que está dizendo, quando Deus tirar o pecado daquelas pessoas. Quanto ao evangelho, vocês percebem que eu falei antes? Que é Deus que tira o nosso pecado? É forte, gente, mas eu sei que a gente muitas vezes fica com um olhar em certo tipo de pessoas, de ensinos e de pregação, e a gente precisa ter humildade para reconhecer que a nossa história não está fadada ao fracasso, que a nossa vida não se resume aos nossos erros, que Deus, Ele tem um amor tão profundo por nós que você acha que Deus quer deixar você nesse lugar a vida inteira? Só que nesse momento de dor e tá enfrentando uma situação difícil, algo que você já deseja obedecer tanto ao Senhor, Ele está te capacitando, Ele está te ensinando, Ele está te amadurecendo e Ele está vendo que há um desejo de obediência. E isso é um alinhamento, porque Deus deseja que a gente obedeça a Ele. No versículo 28, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogável, gente, é algo que não volta atrás. É um documento passado para você, é uma herança passada para você que ninguém toma. Ninguém tira isso de você. Então nós estamos em Cristo Jesus, e uma vez que estamos em Cristo Jesus, a gente não viu lá no capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, Deus, Ele quando a gente está em Cristo, a gente recebe esse amor tão grande, essa herança tão grande que é irrevogável. Não tem mais. Quem tira de você é seu. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia, à vista da que foi concedida a você. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente se pega em situações que, quantas vezes você não já chorou? Deus, eu tô sendo desobediente. Deus, eu errei de novo nisso. Deus, eu não consigo te agradar. Deus, a minha vida tá um caos. Deus... Gente, Deus, Ele está derramando misericórdia em nossas vidas. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E é por isso que a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor, para conhecer as verdades do Senhor, para a gente lutar espiritualmente. Porque quando o diabo vier com esses pensamentos de que você é derrotada, de que você não vale nada, de que você está sempre pecando, você vai lembrar dessa passagem, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Amém? Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Tem um louvor, né, gente? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Oh, aleluia! Porque dele e por meio dele e para ele
são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Meu marido está avisando que chegou na Alexa. Mas é isso, gente, que nós venhamos compreender a bondade e a fidelidade do Senhor. A lei vai nos mostrar o nosso pecado e que realmente nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém? Então eu vou orar e entregar aqui essa palavra maravilhosa e que vocês sejam cheias da misericórdia do Pai. Senhor, obrigada por essa palavra que preencheu cada vazio da nossa alma, cada vazio, Senhor, de desprezo, de sentimentos ruins, aquela sensação de vazio, meu Deus, de que nós não temos valor, de que nós não pertencemos a lugar algum. Mas nós temos aprendido que nós pertencemos ao Senhor e que a graça do Senhor nos alcança, Pai. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Alcança, Senhor, cada lar, cada família, Pai. Toca no coração, meu Deus, de cada familiar que ainda não te busca. Que cada mulher que está aqui seja fortalecida no Senhor, Pai. E é em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro entregando a vida delas. Que o seu sangue seja derramado, Pai, na vida delas e aonde elas chegam, meu Deus, elas são luz do mundo. Aonde elas chegam, meu Deus, o brilho do Senhor também chega, Pai. Que elas não venham querer fazer tudo pelos seus esforços, meu Deus, pelas suas mãos, com as suas forças, mas que elas venham descansar no Senhor e confiar na tua bondade, na tua fidelidade, na tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, meus irmãos. Deus abençoe.